Muito bem, meus alunos, então hoje nós vamos estar vendo os tópicos, né, do capítulo 5. Uma coisa que a professora quer lembrar com vocês é sobre os pioneiros, né, dessas grandes viagens, dessas grandes navegações que foi Espanha e Portugal, né, e eles seguiam sempre, né, rumo ao alto mar, né, os portugueses, que faziam viagens comerciais, né? A parte deles era a questão do comércio, né? E também que a gente temos que lembrar que as condições daquela época, né? Eram muito difíceis. Os barcos eram muito, né, precários, as pessoas acabavam morrendo, o barco afundando, né, com as caravelas afundando, né. Nós também devemos lembrar, né, as regiões lá da África, da Celta, né, na região norte, onde que foram criadas as primeiras feitorias lá, né, dessas viagens. E as feitorias eram locais construídos próximos a costas, porque eles chegavam, né, ali e tinha mais fácil, né, mais controle. Tinha controle militar também para a negociação dos produtos e a troca de escravos, certo? Então, tudo isso, acho que com a chegada dos portugueses, essa cidade foi um marco no período das grandes navegações, certo? E eles contornavam, né, pela costa da África, né? Então, vamos ver aqui, meus alunos, a questão desse mapa que tá aqui, né? Observe o mapa a seguir, use um lápis de cor laranja para desenhar a rota de Pedro Álvares Cabral. Em seguida, use o retângulo do canto inferior esquerdo para criar uma legenda para o mapa, correto? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês esse mapa que tá lá na nossa página da apostila, e como vocês não estão com a apostila aí, vocês vão recordar junto comigo, tá bom? Primeiro eu vou estar fazendo a rota para vocês de Pedro Álvares Cabral. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem aqui comigo, pegassem a apostilinha lá de vocês e já fossem fazendo, certo? Então eu vou vir aqui e vou fazer a rota dele. Então ele saiu daqui, meus alunos, ó. Ele saiu entre meio Portugal e Espanha, daqui, ó. E ele veio viajando até chegar aqui, ó, nesse local aqui. Passou por Cabo Verde em 1456 e chegou em Porto Seguro, certo? Aqui de Porto Seguro, ele foi, né, foi viajando por alto mar e tal, chegou aqui em Moçambique, ok? De Moçambique, ele foi para uma outra cidadezinha que tem ali, Melimide, que tá aqui em cima, aqui, ó, chegou nessa cidadezinha aqui. Daqui, ele foi para lá perto da Índia, Calicut. Ele veio neste lugar aqui. Viram? Então, essa foi a rota que Pedro Álvares Cabral fez. Então, veja bem que eles viajavam em alto mar, né? Por isso que eles tinham medo, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o mapa que está com todos eles ali. E a legendinha que vocês têm que fazer, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, meus alunos, esta é a legenda, ó. Então, aqui, vocês têm na apostila de vocês, né? Mas alguns não estão com a apostila aí, então a professora veio aqui para mostrar para vocês como vocês vão fazer. Eu tenho Rotas dos Navegadores Portugueses, que é o título que tá lá na apostila, né? Na apostila complementar. Então, vocês vão colocar lá. De vermelho, quem fez a rota de vermelho foi Bartolomeu Dias, tá? Aí, Vasco da Gama, daí Pedro Álvares Cabral, que é de verde, ó, que a tia ali fez a rota para vocês lá no mapinha, ó, tá vendo? E ele retorna de novo.
Aí aqui de rosinha tá a primeira viagem até o Japão, certo? Então, vocês vão fazer ali os risquinhos, que é a legendinha, ok? Lá naquele mapinha que vocês têm no material complementar que a Tia Ali acabou de mostrar para vocês, tá bom? Meus alunos, então, antes de eu entrar nessa perguntinha aqui da página 88, atividade 10, eu queria retomar com vocês a questão do Tratado de Tordesilhas, o que ele foi. Ele foi um acordo assinado por Espanha e Portugal, na cidade de Tordesilhas, Espanha. Isso daí ficou conhecido no local, registrado, uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde. O que serviu essa daí? Ela serviu de referência para dividir os territórios da seguinte maneira: as terras a oeste da linha seriam exploradas pelos espanhóis e as que ficaram a leste seriam controladas pelos portugueses. Então quer dizer que a terra foi dividida ao meio, né? Ali entre Portugal e Espanha, tá? Certo? Então vamos lá. Como a Tia já explicou para você sobre o Tratado de Tordesilhas, vocês vão vir responder essa perguntinha para mim. Qual é o nome do acordo que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha? Só fazer um xizinho nesta questão, ok? Então vamos para a próxima. Então nós vimos no capítulo 5, meus alunos, alguns relatos de viagem. Para que serviam esses relatos? Esses relatos eles registravam para que outras pessoas pudessem, outros navegadores pudessem ver esses relatos e fazer talvez uma nova rota. Às vezes tinha alguma dificuldade naquele lugar que eles passaram, conhecer as coisas novas, né? Até nós descobrimos, né, que eles exploraram novas terras, conhecemos novos lugares. Muito bem. Só que agora eu vou pedir uma coisa para vocês que tá nessa atividade 11 aqui. A proposta dessa atividade é a criação de um pequeno relato de viagem. Onde ali, mas que viagem? Muito bem. Você vai escolher uma viagem, um passeio que você realizou com a família, né? Um passeio que você já fez. E faça um registro dessa experiência. Então, você vai fazer um textinho. O que você viu na viagem? Qual foi a novidade que você viu nessa viagem? O que tinha de diferente? Qual caminho você seguiu? Tinha alguma dificuldade nesse caminho? Certo? Então, é isso que você vai estar fazendo nessa atividade aí, ok? Meus alunos, aqui na página 90, nós temos umas perguntinhas. Então, é o seguinte, a primeira lá. Durante as grandes navegações, portugueses e espanhóis investiram muitos recursos com o objetivo de encontrar novos caminhos para a América. Lembre-se que eles não tinham recurso, né? Eles tinham bastante dificuldade e eles faziam esses caminhos com pouco recurso. Essas caravelas eram com pouco recurso, eram caravelas pequenas, né? Lembra que afundavam algumas em alto mar, né? Então, não tinham recursos para fazer essas viagens. Os espanhóis se lançaram ao mar com Cristóvão Colombo. Lembra que eles se lançaram ao mar. E lembra que Cristóvão falou que a terra era redonda, né? E ele mandou seguir ao lado oeste, né? Ele achava, né? E ele propôs uma alternativa ao Colombo para ir navegar para o oeste, né? Que era o ocidente até chegar às Índias. Lembra dessa parte? O Tratado de Tordesilhas dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha? Sim, né? Esse Tratado de Tordesilhas, ele veio dividir as terras. Então, um lado ficou para Portugal, lembra? E o outro lado para Espanha. Então, está correta.
Os portugueses foram os primeiros a contornar o Cabo das Tormentas. Lembra que ele pegou, né, enfrentou, falou que ele ia conseguir e atravessar o Cabo das Tormentas, que ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança, certo? Então, vocês vão vir aqui e vão assinalar quais as perguntas que estão corretas, ok? Aqui. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Muito bem. Em 1415, os espanhóis conquistaram o Celta na África. Não, né? Eles não conquistaram, não. Aí, o que tem lá? Os portugueses contornaram o continente americano em 1498. Ah, aí sim, eles conseguiram contornar em 1498. Tava até no mapinha lá que a gente fez. Cristóvão Colombo era português? Não. Tem uma questão lá que fala o que ele é, né? Que ele era genovês. O nome do continente americano é uma homenagem a Américo Vespúcio? Sim, né? Então, temos até lá na nossa apostila essa questão que fala, né, sobre Américo Vespúcio. Então, foi o nome dado a ele, né? Uma homenagem a Américo Vespúcio, o continente americano. Ok, meus alunos? Então, essa é as atividades que vocês têm para realizar hoje, tá bom? E eu vou dar continuidade nas explicações para vocês, tá? De algumas coisinhas que a professora quer mostrar para vocês, ok? Não tem atividades, é só essas que vocês vão realizar. Meus alunos, uma coisa que eu quero estar colocando para vocês é a questão sobre essa imagem, né? O que será que essa imagem está representando aí, né? Lembra que é Colombo, né, que está aí, e o que ele está apontando aí, onde ficaria conhecido como São Salvador, né, foi a chegada dele ali, ó. O navegador escolhido foi o genovês Cristóvão Colombo, com base na teoria de que a Terra é redonda. Colombo propôs uma rota alternativa. Sua armada iria navegar para o oeste e ocidente até chegar às Índias, certo? Então, o que essa imagem está representando? A chegada dele na região conhecida como São Salvador, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês, para a gente estar recordando as embarcações, né? Olha, que linda essa embarcação, né? Mas essas embarcações, elas eram daquela época? Não, essas embarcações são as de hoje, né? Veja que modificação que teve, né? Daquela época eram as caravelas, lembra? Que era construída, feitas, né? De pau a pique, até essa imagem aí que eu mostrei para vocês agora há pouco, atrás dessa imagem tem as caravelas lá, né? Então, bem diferente de uma da outra, né? Então, vocês percebam, veja essa questão, né? Meus alunos, eles também tinham medo, né? Eles achavam ver monstros, né? Coisas diferentes em alto mar, né? Então, tudo isso acontecia nessas viagens, nessas rotas aí que eles faziam, né? Então, meus alunos, é isso daí que nós temos, né, para hoje, para nossas atividades. A professora vai entrar aí pra gente estar corrigindo, ok? Então, até daqui a pouco.